Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra suas Bíblias em Lucas capítulo 5. Glória a Deus. Lucas capítulo 5. Nós vamos. Perdão, irmão. É Gálatas. Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5 e versículo 16, nós vamos meditar nesta noite. Glória a Deus. Eu estou feliz com a sua presença aqui nesta noite. Você que está nos honrando com a sua presença nesta noite. Alguém está se perguntando, mas não me apresentaram essa noite. É porque não é a primeira noite que você vem. Quando a pessoa frequenta de 2, 3 cultos, nós já tem ele como da casa. Glória a Deus. E o cristão é assim, irmão, nós nunca estamos visitando, não importa a igreja que você está, você é da casa. Amém? Glória a Deus, seja bem-vindo todos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 16. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Glória a Deus. Amém? Amém. Exatamente 10 versículos. Aqui fala no cabeçalho da minha Bíblia, as obras da carne e o fruto do Espírito. O versículo de número 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. A estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com a concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Amém. Os irmãos observaram aí bem as obras da carne e as obras do Espírito. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Nós vemos que é uma luta tremenda contra a carne e contra o Espírito. O Espírito não combina com a carne, e a carne não combina com o Espírito. Glória a Deus. Nesta noite nós vamos aqui meditar um pouco sobre essas coisas. Eu quero nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, traduzir o mais claro possível para os irmãos sobre estas obras. Quando nós estendemos as nossas mãos e confessamos ao mundo que nós agora somos cristãos e nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, automaticamente nós passamos a ser inimigo do mundo e de todo o sistema, e especialmente de Satanás.
Quando nós declaramos cristãos, servos do Senhor, aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos no automático ser inimigo do mundo, de todo o sistema e de Satanás especialmente. Porque outrora nós éramos como marionete, nós éramos escravos, éramos considerados cavalo de Satanás, ele nos usava e fazia o que queria. Nós estávamos ali à sua disposição. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós passa a ser nova criatura, como já foi dito aqui nesta noite. E quando nós passamos a ser nova criatura, nós passamos a ser diferente. Temos que agir diferente. E para nossas ações, tudo se torna difícil e complicado. Porque agora nós temos um mundo, nós temos um sistema, nós temos a igreja, nós temos a família, nós temos negócio, nós temos tudo o que há neste mundo contra nós. Até mesmo a igreja. Não falo às vezes da igreja que nós estamos nesta noite, mas tem igreja que ele torce para você não crescer, para você não prosperar, para você não alcançar a glória de Deus. Então é interessante, irmãos, eu quero aqui nesta noite recapitular algumas coisas que é o fruto da carne. E quero também nesta noite recapitular algumas coisas que é o fruto do Espírito. Quando nós vivemos em Espírito, as coisas passam a ser diferentes. Nós passamos a ter também outra visão. Aleluia. Nós estamos iniciando, como já foi dito nesta noite, nós estamos iniciando um novo ano. Está sendo um começo de uma era, de um ano que nós ainda não conhecemos, nós ainda não vivemos ele, não sabemos nada dos dias vindouros, do que está prestes a vir. É por isso que nesta noite nós precisamos aqui ver aonde nós estamos enquadrados, aonde nós precisamos nos enquadrar, aonde nós precisamos se ajustar, para que possamos encarar e receber algumas possíveis dificuldades, alguns obstáculos com segurança em Cristo Jesus. Porque se nós somos novas criaturas, nós precisamos estar em Cristo. E para nós estar em Cristo, nós precisamos saber aonde nós estamos vivendo. Se nós estamos vivendo em um mundo espiritual, ou se nós estamos vivendo em um mundo carnal, em um mundo materialista, em um mundo mecânico. Por isso, meus queridos e amados irmãos, nesta noite, eu quero dizer aos irmãos, com toda a audácia e com toda ousadia, porque o Espírito nesta noite, ele me dá essa autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos fazer uma reflexão, aleluia, louvado seja o nome, o que nós estamos vivendo realmente, o que nós queremos para estes dias, aleluia. Porque as obras da carne, elas são bastante fáceis, é maleável, é gostoso, é simples, tem gostos, e muita satisfação. E às vezes nós não percebemos, ainda que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós às vezes estamos neste campo, cedendo às coisas da carne, cedendo ao sistema
coloca à nossa frente, Ele nos oferece. Eu quero dizer para os irmãos que passei uma semana estudando alguns assuntos e eu achei que era interessante e importante para a igreja no momento. Eu quero dizer para os irmãos que estudei a semana quase toda sobre planejamento. Era um assunto que eu queria passar para a igreja quando fui convidado a ministrar a palavra neste dia. Eu comecei a orar e pedir a direção, e me caiu bem falar sobre planejamento. Eu me aprofundei sobre isso. Nós precisamos ter um planejamento em tudo que formos fazer, em tudo que vamos viver, construir. Nós precisamos de planejamento. Isso na área espiritual, na área profissional, na área familiar, e em todos os aspectos nós precisamos se planejar para que as coisas venham a dar certo. E eu confesso aos irmãos que gastei os meus neurônios preocupado com esse assunto. Mas esta noite, para amanhecer este dia, o Senhor falou forte comigo. Fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E aí eu tive que começar tudo de novo, irmão. Eu tive que fazer uma nova busca, orientação do céu, para que nesta noite, neste momento, eu estivesse apto a transmitir algo de especial para a noiva do Cordeiro. Porque, irmãos, é uma responsabilidade muito grande quando nós se posicionamos aqui sobre esta tribuna para transmitir algo para a igreja do Senhor. É diferente de uma palestra, é diferente de um comício, é diferente de muitas coisas que nós achamos, aleluia, que é a igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Então eu tive bastante preocupado e estudei algumas coisas, e estava muito preocupado ao iniciar este culto. Mas aí o Espírito Santo começou a usar aqui os vasos, a abertura, os louvores, a leitura oficial, o nosso irmão Wesley, que veio confirmando, e eu estou muito satisfeito e seguro daquilo que o Senhor tem para conosco nesta noite. Porque o Espírito Santo diz para mim neste momento: fala sobre isso, porque se a minha igreja entender isso, se enquadrar dentro desta palavra, eles não precisam de um planejamento. O Espírito Santo vai instruí-los, o Espírito Santo vai direcionar eles, vai falar o que está certo, o que está errado, o que eles devem ou não fazer. E é muito importante, irmãos, quando nós estamos de acordo com o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos a ser regidos pelo um ser celestial, a qual vai nos instruir o que devemos ou não fazer, o que é certo ou o que é errado. Aleluia! Até então eu fiquei assim, sobre o planejamento. Interessante que o planejamento a qual eu estava estudando, tudo com referência bíblica, porque a Bíblia nos ensina, irmão, tudo que nós precisamos está aqui neste livro. Aqui ensina nós a andar, ensina nosso comportamento, o nosso falar, o nosso deitar, o nosso comer, o nosso pensar, ensina tudo que você precisa, ensina como nós trabalhar, como fazer um currículo, como se apresentar numa empresa. A Bíblia tem tudo o que você imagina e aquilo que você não imagina, tem na Bíblia. Então o planejamento que eu estava
estava estudando era em cima disso. Mas o Espírito Santo falou fortemente comigo nesta noite, neste dia, desta noite para amanhecer este dia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eu estou aqui usando algumas referências de uma revista, e é muito maravilhoso. Eu quero nesta noite falar aos prezados irmãos sobre mais um início de ano, e quero falar sobre as coisas que podem vir. Nós precisamos entender o que é as obras da carne e o que é as obras do Espírito, o que a carne quer e o que o Espírito quer. Porque, irmão, é uma luta tremenda, é uma luta terrível, porque nós queremos ser santos, nós queremos se santificar. Todos aqui querem ir para o céu. Você pode ir lá no bar, onde está uma pessoa lá toda embriagada, ou você pode ir lá no centro espírita agora e perguntar se aquela pessoa, ele quer ir para o céu. Ele quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno, nem mesmo o diabo quer ir, mas ele já está condenado, e para ele não tem mais jeito. Mas para aquele que está bêbado lá no bar, para aquele que ainda está no centro, aquele que está mexendo com magia negra, aquele que está preso, aquele que está lá na sarjeta, na calçada, nas praças, nos viadutos, para ele ainda tem jeito. Aqueles que estão desenganados pela família, aqueles que estão desenganados pela medicina, pela sociedade, eles ainda têm jeito. Para nós, para mim, para você ainda há jeito, há melhoria. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós há jeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para nós há jeito. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que o Espírito Santo nos reuniu aqui nesta noite. Glória a Deus. Eu quero aqui recapitular aqui neste estudo aqui sobre o que é o Espírito. A palavra Espírito no grego é pneuma. Esse termo significa sopro, vento, inspiração e princípio da vida. Pneuma. É vento, é sopro, é poder, é pressão. Glória a Deus. E Deus, quando fez o homem, quando nos fez, Ele soprou este vento, este sopro que é vida, que é vida. Significa sopro, vento, respiração e princípio da vida. Esse vocábulo também descreve o Espírito que habita no homem, o qual foi sopro por Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós somos de Deus. Deus, Ele nos fez perfeito. Mas como Adão e Eva pecaram, nós herdamos a consequência do pecado, e nós passamos a ser frágil, imperfeito e tendencioso a inclinar ao pecado, e passamos a pecar o dia todo. É infração de segundo, nós pecamos. Você está aí sentado glorificando, exaltando o nome do Senhor, mas de repente a sua mente
agora. É incrível isso, irmãos. Sabe quem é que faz isso? O inimigo da sua alma, da nossa alma. O adversário, ele quer mesmo tirar a sua atenção até aqui na igreja, para que você não ouve, para que você não aprende, para que você não se recupere, para que você não melhore. Porque ele sabe que você e eu, nós somos herdeiros e co-herdeiros das coisas celestiais. É nós que vamos usar a moradia que ele outrora morava. É nós que vamos fazer parte do coral a qual ele regia. Então ele é um adversário muito forte. E quando você se declarou que Jesus é o Senhor da sua vida, você passou a ter esse adversário, você passou a ter esse inimigo, e ele não quer que você obtenha vitória, que você continue sendo pequeno, que você não cresça, que você continue sendo um fraco, que você não crie força, que você não prospere. Aleluia. A diferença entre a carne e o espírito é que a carne foge de Deus e o espírito tem sede do Senhor. É uma diferença muito grande e nós precisamos entender isso. Os irmãos viu bem aqui, aleluia, sobre a situação de quem vive na carne. Digo, porém, ainda, em espírito não cumprireis a concupiscência da carne. Aqui, irmão, ele está dando uma advertência muito interessante para nós, Paulo, para nós não cumprireis, para nós não cumprir o desejo da carne. O desejo da carne, ele vem e ele aparece, mas nós não podemos cumprir com essa situação, nós não podemos inclinar e deixar isso acontecer, porque quando nós fazemos isso, nós se distanciamos de Deus. Irmão, mas é a coisa de nada, isso não tem nada a ver. É aquelas coisinhas que não tem nada a ver, irmão, que vai nos distanciando de Deus. Eu acho que isso não tem nada a ver. Tem um montão de gente que faz isso. É isso que o Senhor nesta noite quer nos orientar. Você não pode pensar desta forma, porque há um montão. A Bíblia diz que a salvação era individual. A Bíblia diz que o céu ele é tomado à força. Jesus, quando ele disse: aquele que quer vir após mim, ele toma a sua cruz e siga-me. Toma a tua cruz e siga-me. E quando nós tomamos uma cruz ela é pesada, ela é cheia de problema, é cansativo, é dificultuoso. Nessa cruz tem muitos problemas. Mas Jesus diz: toma a sua cruz e siga-me. E no final vai dizer: aquele que vencer. Aquele que vencer. Então nós precisamos vencer. Não foi dado assim de graça. Ele deu, ele preparou uma casa, uma moradia, pagou os nossos pecados, mas ele falou: agora lute. Foi o que ele disse para aquela mulher. Trouxeram ela e queriam
seus pecados estão perdoados. O passado não existe mais, mas não peques mais. E se nós nascemos do Espírito, nós somos agora espirituais, nós não podemos andar fazendo as coisas que a carne deseja, cumprindo os desejos da carne, suprindo as necessidades da carne. Nós temos que fazer um esforço e cada dia nos crucificarmos, porque só assim nós podemos alcançar os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, irmãos, é paz, é alegria, é crescimento, é amigos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só o que está escrito aqui: as obras da carne. Obras da carne, um convite ao pecado. A cobiça. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheio dele teremos condições de viver de modo a exaltar e a glorificar o nome do Senhor. Veja só, irmão. Pois somente cheio dele teremos condições de viver de modo a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Somente cheio do Espírito Santo podemos vencer, lutar contra a carne e ao mesmo tempo glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. Homem algum tem poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa. Somente Deus tem esse poder. A natureza pecaminosa nos incentiva a viver em concupiscência, luxúria, desejo descontrolados e paixões impuras. A Bíblia nos ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus. Eva cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. Cedeu o desejo e trouxe terríveis consequências para a sua vida e para a humanidade. Veja só, irmão, quando Eva cobiçou o fruto e ela se cedeu à concupiscência, à cobiça, o desejo, ela trouxe a ela terríveis consequências e também a toda a humanidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A toda a humanidade, a cobiça e a ação o levou à morte. Portanto, não permita que o desejo da carne, da velha natureza, domine você. Atente para o que Paulo ensinou à igreja de Gálatas, às igrejas da Galácia, a respeito da cobiça da carne contra o Espírito. Os desejos da carne serão sempre o contrário à vontade de Deus. Os desejos da carne serão sempre o contrário à vontade de Deus.
que nós praticamos, que não tem uma aprovação de Deus, que não tem a aprovação do Espírito Santo, não é de Deus, é da carne. E isso vai nos trazer graves consequências. E nós já vivemos essas consequências, pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia. Nós vivemos consequências, não sabemos o porquê estamos sofrendo, porque as coisas não estão dando certo, porque a minha família não está toda comigo servindo a Deus, porque o meu negócio não está dando certo, porque a minha empresa não está indo bem, porque os meus amigos me abandonaram. Tem um monte de coisa, irmãos, que nós podemos enquadrar quando nós passamos a desobedecer a Deus, inclinar para as coisas da carne. As consequências é grande. E quando nós pecamos, quando nós fracassamos, nós inclinamos para as coisas da carne. Quando nós inclinamos para o desejo da carne, quando nós pecamos, nós também temos a tendência de induzir outras pessoas, e nós nem percebemos, porque a Bíblia fala que o nosso testemunho fala muito alto. Quando você passa a ser uma pessoa imprudente, fora do controle do Espírito, você passa a cometer diversos delitos e infração, e você não percebe, e outras pessoas vão te seguindo, assim como aconteceu com Adão. Eva pecou, ela fracassou, ela deu ouvido à serpente e também induziu o esposo. O esposo, por não ter guardado a palavra de Deus, por ter não dado caso à palavra de Deus, à ordem de Deus. Quando nós não damos ouvido a uma palavra de Deus, é fácil de nós recusar a vontade de Deus. É fácil de nós se distanciar de Deus. Ele nem percebeu a queda que ele teve. Eva falou: olha, a serpente falou para mim que não fazia dano algum, eu achei bonita e agradável, comi. Beleza, estou normal. Ele esqueceu do que ele tinha ouvido de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus está falando com você. Deus está falando com você nesta noite. Grave bem isso. Comece a fazer uma análise. O que você está fazendo? O mentiroso, o fofoqueiro, o enganador, o trapaceiro. Há muitas coisas, irmãos, que nós praticamos e não percebemos. Deus está falando com você. Grave bem para você não tropeçar amanhã. Tinha falado com Adão. Ele era o responsável, ele era o cabeça. A salvação é individual. Foi Deus que criou ele e deu toda a autoridade a ele. Mas uma pessoa que veio depois derrubou ele. Uma pessoa que já tinha fracassado derrubou ele. Ele também comeu do fruto. E aí você vê, automaticamente se afastou de Deus. Pecou, fez aquilo que não agradava a Deus, automaticamente se afastou de Deus. Se afastou e se escondeu. A Bíblia fala que Deus
todos os dias vinha conversar com Adão no jardim. E um desses dias, dessas tardes, na virada do dia, Deus já sabia o que tinha acontecido, mas gritou: Adão, Adão, onde você está? Estou aqui, Senhor. É que eu estou nu. Quem falou que você está nu? Quem começou a contar uma história. É a mulher que tu me deste. Ele já jogou a responsabilidade para a mulher. A mulher que tu me deste comeu do fruto e me deu. Ah, é? Deus foi ter com a mulher também não assumiu os seus erros. Porque quando nós estamos errados, nós não assumimos que estamos errados. Nós não assumimos que estamos errando, que estamos fazendo o contrário do querer de Deus. A serpente me enganou. Isso é o fruto da carne. Quando nós estamos na carne, nós não assumimos responsabilidade, nós não assumimos nosso erro. Quando nós estamos na carne, nós mentimos para se sair bem. E mente uma vez e duas e vai mentindo, porque uma mentira, ela precisa de outra para ela se manter. Quando nós começamos a mentir, nós continuamos mentindo. Mas o fruto do Espírito é diferente. Aleluia. O fruto do Espírito é totalmente diferente. A carne não tem mais poder sobre o crente quando este entrega a direção da sua vida ao Espírito Santo. Foi o que já disse nessa noite. Nova criatura é. Nós somos novas criaturas. Então nós temos que inclinar-se para as coisas do Espírito. Agora diz aqui: o fruto do Espírito produz a santificação na vida do crente, que se manifesta de forma posicional, progressiva. Aleluia. Olha só, irmão, que interessante. O fruto do Espírito produz a santificação na vida do crente, que se manifesta de forma posicional e progressiva. Quando nós estamos no Espírito, os frutos é diferente. Nós temos progresso, nós temos conquista, nós temos paz, as coisas acontecem, nós temos alegria, nós temos satisfação em tudo que fizemos, em tudo que vamos fazer, nós temos satisfação, alegria e prazer. Mas quando nós inclinamos as coisas da carne, é diferente. Nós temos tristeza, angústia, vazio, e procuramos um monte de substâncias, de coisas para preencher esse vazio, e aí termina se afundando cada dia mais, cada vez mais. Mas quando nós vivemos no Espírito, quando nós entendemos que somos nova criatura, aí então nós passamos a colher os frutos do Espírito. A colheita é grande. Louvado seja o nome do Senhor. A colheita é grande. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza adâmica já não tem mais domínio sobre nós. E por meio da ação do Espírito Santo, podemos experimentar um novo nascimento. Mediante a fé, passamos a desfrutar de uma
Você mudou. Olha o Samuca como está bonito. Quem lembra quando o Samuca chegou aqui na igreja? Agora o Samuca está aqui bonito, todo social, camisa amontoada até na goela, e é o cantor oficial da igreja, cheio do Espírito Santo. Toda a igreja pode testificar isso, que o Samuel, ele é cheio do Espírito Santo. Aleluia. Todos podem dizer: esse jovem está cheio do Espírito Santo. Aleluia. Está aqui, ó, a irmã Ana cheia do Espírito Santo. Só quem conheceu a irmã Ana lá no Maranhão sabe. Mas hoje ela está aqui cheia do Espírito Santo. Aleluia. Está aqui o presbítero Vanildo. Só quem conheceu o presbítero Vanildo na fazenda sabe contar. E essa é a irmã Marta. Ela conheceu o irmão Vanildo. Mas hoje ele está aqui como o segundo pastor desta igreja, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, os frutos do Espírito é visível, é contemplável por todos, porque as obras de Deus, elas são divinas, elas são magníficas. E quando nós estamos cheios do Espírito, todos podem contemplar os frutos, porque os frutos é bom e agradável. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós vivemos no Espírito, todos querem estar perto de nós. Que bom é conversar com a Roma. Quando eu converso com aquela jovem, eu me sinto bem, porque é cheia do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Olha aqui essa figura. Quem conheceu, quem sabe da história dele, hoje está aqui cheio do Espírito Santo. É um músico oficial da igreja, cheio do Espírito Santo. Aqui não tem ninguém que conhece o meu passado. Aleluia, glória a Deus. Mas está cheio de pessoas aqui que conhecem o meu presente. Aleluia. Então, irmãos, é maravilhoso isso, irmãos. Quando nós inclinamos, olha, tinha muita coisa, muita bobagem para me falar aqui sobre as coisas da carne, mas eu acho que isso não é louvável. Bom é nós saber que nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos entender que somos novas criaturas, que nós nascemos de novo. Ainda hoje eu ouvi uma pessoa dizer: eu converso com Jesus, eu encontrei Jesus. E eu disse para essa pessoa: quando nós encontramos com Jesus, não é ao encontro, nós passamos a ser diferente. As coisas antigas passam, elas são eliminadas, são extirpadas, são excluídas da nossa vida, e nós passamos a ser nova criatura e passamos a entender as coisas do céu, o querer de Jesus. Eu até citei Paulo. Paulo se sentia crente, um homem que fazia a obra de Deus, mas sabe como ele fazia? O contrário do querer de Deus. Ele se achava santo e fazia parte de uma igreja santa. Então ele espancava os cristãos, aqueles que conheceram Jesus, os verdadeiros adoradores. Ele espancava, ele chicoteava, ele acabava com um culto como esse. E um dia ele está saindo de Jerusalém em direção a Damasco, com uma carta de recomendação no bolso. Ele estava autorizado a chegar em Damasco e destruir com a igreja dos crentes, os fanáticos, com aquele que estava no caminho. De primeiro, o começo da igreja primitiva era chamado o povo do caminho. Ele falou: eu vou lá em Damasco destruir esse caminho, eu vou tirar esse povo do caminho, porque o caminho, o verdadeiro caminho é aqui na sinagoga, o verdadeiro caminho é aqui no templo,
onde eu congrego, na presença dos anciãos, na presença do sumo sacerdote. Mas aqueles que estão no caminho, eu vou arrancá-lo. E vai todo faceiro com a sua comitiva, um monte de cavalos, os soldados do seu lado, e ele vai todo faceiro, pensando no que ia fazer quando chegasse em Damasco. Sabe o que ele encontrou no caminho? Vamos dizer, no trevo de Damasco, ele encontra com Jesus. Isso já fazia mais de 40 anos que Jesus já tinha subido. Jesus já tinha feito a sua obra aqui na terra e já tinha subido. E Paulo, que era chamado Saulo ainda, achava que aquele que veio aqui e plantou essa igreja não tinha mais compromisso com ela. E ele está indo, quando chegou, encontrou com Jesus. Aleluia! O grande resplendor na sua frente, ele caiu no cavalo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor Jesus, aquele que tu persegue. E a Bíblia diz, irmão, que ele perguntou: Senhor, o que eu faço agora? Ele se achou ali numa sinuca de bico, num beco sem saída. Ele disse: Senhor, o que eu faço agora? Ele disse: vá à cidade, vá até a rua direita, e lá você vai ficar sabendo o que fazer. E a Bíblia diz que quando Deus revelou a Ananias que ele estava lá, já estava 3 dias de jejum e oração, já estava transformado. Tanto é que Ananias falou: Senhor, eu não vou lá não. Esse homem persegue a igreja. Ele expulsou a igreja de Jerusalém. Ele acabou com a igreja dos cristãos lá. Ele expulsou o povo de lá. E agora ele está aqui em Damasco? Vou não. Mas o Espírito Santo que transforma o homem, como já foi dito nesta noite, nenhum homem tem o poder de convencer outro homem. Nenhum homem tem o poder de transformar outro homem. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem esse poder. Ele transforma, ele modifica, ele santifica, ele sara. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Paulo aqui já estava transformado, e o Espírito disse: não, vai lá, que ele é um homem especial para mim, ele é muito importante para a obra. Vai lá e ora por ele. Nós vemos aqui, eu estou pregando exatamente sobre o que Paulo escreveu. Nós vemos que ele escreveu muito. Paulo foi um verdadeiro imitador de Cristo, tanto que ele teve a ousadia de dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia, que audácia, irmãos. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que ele tinha gabarito para isso? Tinha, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele teve uma conversão genuína, uma conversão instantânea. E nós, quando encontramos com Jesus, quando aceitamos Ele como Salvador, nós também temos que ser diferentes. Aleluia! Aleluia! E o Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos muda, ele nos molda, ele nos faz ser diferente, ele nos santifica, ele sara nossas feridas, ele sara nossas dores. E ele está aqui nesta noite. Aleluia! Eu peço para a igreja colocar de pé